Sabe, eu tava pensando, capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, um dos capítulos mais aguardados dos últimos anos, principalmente pela suposta volta de Satoru Gojo, um dos personagens mais famosos dos últimos tempos, tanto que em sua morte muitas pessoas se reuniram para fazer homenagens ao personagem. E bom, depois de mais ou menos 8, 9 meses depois de sua morte, finalmente chegou o momento dele teoricamente voltar. E bom, não foi como as pessoas estavam exatamente imaginando que ia ser. E é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Satoru Gojo voltou, mas não como esperávamos. Bom, um aviso rápido antes do vídeo começar, não precisa nem pular. Se você pular, pelo amor de Deus, cara, não vai dar nem 10 segundos de aviso. Enfim, é basicamente que eu tô gripado com o nariz entupido, então se minha voz estiver um pouco estranha em relação aos outros vídeos, é por causa disso. Só ignora que provavelmente no próximo vídeo já tá de boa. Enfim, indo pro assunto que todo mundo quer saber, né, o que aconteceu com o Gojo, eu vou contar rapidamente o que aconteceu, qual foi minha experiência pegando o spoiler. Na quarta-feira, eu vi que 1 da manhã ia sair o spoiler de Jujutsu. Eu falei, beleza, quando der 1 da manhã eu vou lá, entro no Twitter e vejo o que aconteceu, se o Gojo voltou ou não. E aí, enfim, tava jogando lá e tal, quando deu 00:40, eu entrei no Twitter e falei, pô, vamos ver se saiu alguma coisa. A primeira coisa que aparece na minha tela é um cara falando tipo, fudeu. Então a imagem do Gojo com a testa costurada. Cara, passou o mesmo pensamento na minha cabeça. Mentalmente eu falei, fudeu. Porque eu falei bem assim, eu passei a semana todinha brincando que ia ser o Kenjaku na cabeça do Gojo. Só que eu não acreditava nisso. Eu falei isso zoando só pra perturbar o pessoal que acreditava que o Gojo ia voltar. Só que no momento que eu vi o Gojo com a testa costurada, eu falei, acabou. Porque assim, já tava sendo impossível derrotar o Sukuna. Se o Kenjaku entrasse lá com o corpo do Gojo, já era pra todo mundo ali. Os dois iam conseguir realizar o plano deles, ia conseguir dominar o mundo inteiro e teria acabado o Jujutsu ali. Mas graças a Deus, era a lenda. Era o mito Yuta, moleque. Não tinha jeito. E a todos os fãs do Itadori que estão falando, ah não, mas o Itadori ganhou 5 capítulos de relevância e depois foi esquecido de novo. O meu mais sincero... Tô brincando, eu não vou falar isso não. Eu vou comentar sobre o Itadori ter perdido o protagonismo, tá? Não me xingue, eu vou falar sobre isso. Enfim, agora falando sobre o capítulo em si, eu quero falar sobre a construção do personagem do Yuta, porque eu vi muitas pessoas xingando ele, falando, pô, esse personagem aí sempre recebe protagonismo e tal, ele é tão sem graça, ele não tem construção, mas as pessoas não pararam pra perceber que ele foi o único que se importou com o Gojo desde o começo, porque as pessoas só estavam enxergando o Gojo como arma de guerra, e o Yuta tava pensando no bem-estar do Gojo. Tanto que quando ele teve aquela conversa, né, de se eu acabar morrendo, você pode entrar no meu corpo porque eu não ligo o que vai acontecer com o meu cadáver, o Yuta acaba discordando dessa ideia do Gojo porque ele não quer que o Gojo morra. Diferente das outras pessoas que só se importam com o Gojo por ele ser o mais forte, o Yuta realmente se importa com a pessoa Satoru Gojo. Tanto que quando ele fala da ideia dele de colocar o cérebro dele no corpo do Gojo e depois dos 5 minutos ele pode acabar morrendo, as pessoas falam, pô, mas não faz isso, a gente se importa com você e tal. E o Yuta acaba questionando, tá, vocês se importam comigo, mas quem se importa com o Gojo? A gente sempre vê ele como um monstro, né, como a pessoa mais forte do mundo. Tanto que essa questão, né, de ser solitário, de ser o feiticeiro mais forte, de você sempre ser visto como o feiticeiro mais forte, não como uma pessoa normal. O Yuta não queria que isso acabasse acontecendo, e como ele sabia de todo o potencial que ele tinha, ele falou, tá, se o Gojo é um monstro e ninguém quer se tornar um monstro junto com o Gojo, eu vou me tornar um monstro também. E essa questão de se tornar um monstro é a questão de você sacrificar tudo pra ser o mais forte. E qual seria o sacrifício do Yuta, né? Pra quem não leu o capítulo ou não entendeu. É basicamente o seguinte, o Yuta pode copiar técnicas por 5 minutos. Então ele foi lá, arrancou o cérebro dele, colocou na cabeça do Gojo e ele tem 5 minutos no controle do Gojo. Só que depois desses 5 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai morrer ou qualquer outro tipo de coisa. Esse seria o sacrifício do Yuta, e isso justifica porque naquele momento lá que o Yuta fala que vai pra cima do Sukuna, né, que o pessoal fala, pô, mas por que você quer ir pra cima dele e deixa o Gojo se resolver, coisa do tipo? Não é porque ele queria matar logo o Sukuna, mas é porque ele queria que o Gojo não morresse. Enfim, né, era basicamente sobre isso que eu queria comentar sobre o Yuta e tal. Eu acho muito boa a construção dele, não só no volume 0, mas nesse momento de agora, né, todo o arco do personagem dele é muito bem feito, e eu queria que ele fosse protagonista. Na minha opinião, se ele fosse protagonista, talvez a história fosse um pouco mais interessante. E falando sobre protagonista, eu quero falar um pouco sobre o Itadori, se ele realmente perdeu o destaque que ele estava tendo ou não.
E bom, no meu ponto de vista, eu acho que não, né? Eu acho que ele ainda vai ter o destaque que ele merecia. Eu ia fazer um outro vídeo antes desse aqui, antes de sair o capítulo, falando por que o Gojo não pode voltar, não poderia voltar. E o principal ponto daquele vídeo seria a questão de que o Itadori ia perder toda a construção que ele estava tendo. E bom, isso foi meio que comprovado nesse capítulo, né? Porque muitas pessoas só ignoraram o Itadori. Tanto que no próprio capítulo isso acaba acontecendo. O Itadori tem o começo de destaque dele, né? Pensando no Chozo e tal. Só que logo em seguida o Itadori é só completamente esquecido. Ele tem um momento lá, o Sukuna dá um soco nele, o Itadori só desaparece da tela e logo em seguida já começa a disputa de domínios entre o Yuta e o Sukuna, né? E bom, eu acho que o Itadori ainda vai ter o protagonismo que ele merece, ele que vai derrotar o Sukuna, tanto porque alguns pontos ainda estão em abertos, né, da questão do Kenjaku e o Itadori, o Sukuna e o Itadori, né, a ligação que eles têm, a gente precisa saber mais sobre isso. E assim, se fosse uma história que tem uma boa construção de personagens, a gente tinha que ver o passado do Sukuna, o passado do Kenjaku, só que eu acho meio difícil de acontecer. Mas eu acho que o Itadori, pelo menos ele, vai ter uma boa construção nessa reta final. Eu acho que a função do Yuta vai ser separar o Megumi do Sukuna, né? Ele vai conseguir imobilizar o Sukuna, acertando a expansão de domínio dele, principalmente que agora o Sukuna não tem mais a questão do domínio dele não ter uma barreira. Então eu acho que o Yuta vai conseguir sobressair o Sukuna. Então, quando o Sukuna for atordoado pela expansão, o Itadori vai dar um jeito de separar o Megumi do Sukuna e ele vai partir pra cima do Sukuna com tudo, espancando o Sukuna de todas as formas possíveis, sem mais se preocupar se o Megumi vai morrer ou não. Então eu acho que a função do Yuta vai ser mais essa, né, de realmente ajudar o Sukuna a se desprender do Megumi, do que realmente ser aquele que vai derrotar o Sukuna, coisa do tipo, porque o Itadori realmente precisa ter seu momento de vitória. Porque o único personagem que ele realmente venceu, o vilão importante que ele realmente venceu, foi o Mahito. Ele não venceu mais ninguém, ele não venceu o Kenjaku, ele não venceu nem mesmo a Hanami, né, aquele bicho de árvore. Ele não venceu ninguém, ele só venceu o Mahito. Então pelo menos o vilão final da obra, que atordoou a vida dele desde o começo, precisa ser derrotado pelo Itadori. E bom, depois de tudo isso ser debatido, vem a questão que os fãs do Gojo ainda estão se questionando. Tem como o Satoru Gojo voltar? E para essa pergunta, eu tenho uma resposta que pode animar muitas pessoas. Sim, há a possibilidade do Gojo voltar, mesmo que momentaneamente. Bom, há duas possibilidades que eu vou comentar aqui. A primeira é algo que aconteceu com o próprio Kenjaku. Vocês lembram que no arco do Shibuya, tem um breve momento que o Geto toma o controle do corpo dele e tenta enforcar o Kenjaku, só que o Kenjaku acaba resistindo? Algo assim acabaria acontecendo com o Yuta, só que em vez do Yuta acabar resistindo, igual o Kenjaku fez, ele deixaria o Gojo fluir, ele deixaria o Gojo tomar o controle do corpo dele por aquele momento. Seria um momento perfeito para o Gojo, por exemplo, acabar se despedindo de todo mundo, já que a morte dele foi algo tão repentino assim. Ele poderia se despedir do Itadori, poderia se despedir do Megumi, né, falar sobre o pai dele, coisa do tipo, e depois disso realmente ele poder descansar eternamente. E a outra possibilidade aqui é a questão de ele realmente voltar à vida, porque o cérebro dele ainda está intacto lá junto com a Shoko. Então vamos considerar aqui que o Yuta não morre, né? Depois dos 5 minutos ele continua vivo, ele só não tem mais controle sobre o corpo do Gojo. Depois que isso acabasse acontecendo, que ele meio que perdesse o controle do corpo do Gojo e sei lá, acabasse só caindo no chão porque ele não tem mais controle, o Uyui poderia teleportar ele de volta pra Shoko. Então a Shoko transplantaria o cérebro deles pro corpo original, né? O Yuta iria pro corpo dele, o Gojo iria pro corpo dele. E como o Yuta provavelmente voltaria à vida, né? Já que esse é o poder do Kenjaku, o Gojo também voltaria à vida, já que na teoria o corpo dele já tá completamente normal, ele estaria com o corpo restaurado, tudo estaria funcionando, é só o cérebro dele se conectar com tudo que tá ali e ele voltar à vida. Então a possibilidade dele retornar ao controle do corpo dele e tal é capaz de acontecer, pode ser possível. E se for acontecer, provavelmente vai ser depois que o Sukuna já ter sido derrotado, pra gente ter um final feliz. Se é que isso vai acontecer em Jujutsu Kaisen, né? Mas eu vou deixar esse fio de esperança pros fãs do Gojo que ainda esperam que em algum momento ele vá retornar. Bom, era isso que eu tinha para dizer, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem, vocês podem me seguir nas minhas outras redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, o link vai estar aí na descrição. E eu me recuso a chamar o Twitter de X, vai ser Twitter pelo resto da minha vida. Muito em breve eu vou postar não um cronograma exatamente, mas temas dos próximos vídeos que eu quero falar, né? O próximo com certeza vai ser o de Pop Playtime.
Depois dele eu quero falar sobre Dark Souls, sobre Minecraft, sobre o Satoru Gojo, né, a construção do personagem e tal, mas não vai ser necessariamente nessa ordem. Às vezes também eu vou postar um vídeo falando sobre o capítulo da semana, mas não vai ser todo o capítulo novo que postar, vai ser quando realmente tiver algo interessante, porque eu não quero só ficar surfando no hype do capítulo e tal, vai ser quando eu realmente achar algo legal pra falar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e espero que nos encontremos novamente. Falou!